Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, que é o segundo vídeo de continuação aqui, né? Refutando o católico Bernardo. Olha só que interessante, né? Os caras têm a ferramenta na mão, a Bíblia que os apóstolos usaram, mas não se converte. É simples, pô. A gente já sabemos já que os apóstolos usavam a Septuaginta. O judeu usava a Tanakh. A Septuaginta é uma tradução genérica da Tanakh. É simples entender isso. Os apóstolos usavam a Septuaginta. E uma prova muito convincente, ó. Olha só. No Novo Testamento existem 350 citações ao Antigo Testamento. E dessas citações, 85 delas foram certeza retirada da Septuaginta. Uma delas, a cada 3 citações de São Paulo, nas suas cartas, vieram da Septuaginta. Um exemplo, quando Jesus está na tentação. Mateus 4 ali, né? Ele dá uma resposta ao demônio, né? Mateus 4:4, ó. Cita Deuteronômio 8:3, ó. Como sabemos, os apóstolos, Paulo usava a versão Septuaginta. Como saber? Só fazer a comparação, certo? Cristo usava, o São Paulo usava, o Evangelho de São Mateus usava, os apóstolos usavam. Essa passagem de Mateus 4:4, ele refere a passagem ao trecho de Deuteronômio, página 8, capítulo 8, né? Versículo 3, no Novo Testamento, citando do Antigo Testamento. Deixa bem claro, no texto de Mateus 4:4, Deuteronômio 8:3, Jesus respondeu, está escrito da boca de Deus. Se você for conferir na Bíblia hebraica, a Tanakh, o Deuteronômio refere toda a palavra da boca do Senhor, boca de Deus, está na Septuaginta. O texto de Mateus refere, e não a Tanakh, refere-se à Septuaginta. Simples entender isso. O que para nós interessa, doutores, é o Novo Testamento. E a versão que os apóstolos usavam. Simples entender isso. A gente está um pouco se lixando pela tradução da Bíblia do Martinho Lutero. A gente está um pouco se lixando pela tradução de João Ferreira de Almeida, que é incompleta. A Bíblia é completa. Paulo diz que toda a escritura é inspirada. E Martinho Lutero queria tirar várias cartas adulterando Romanos ali, etc, etc. E o cara quer defender isso. Eu vi o debate lá do Lucas Bonzoli e o diácono João Victor. João Victor provou para Lucas Bonzoli que no final de sua vida, São Jerônimo, ele fala, toda a escritura é inspirada. Simples entender isso. Vem aqui da Septuaginta, né? Que os apóstolos usaram a Septuaginta, Jesus usou a Septuaginta, né? Entretanto, contudo, porém, né? Existem livros na Septuaginta que não constam na Bíblia Católica. Como, por exemplo, na Septuaginta... Olha só, ele tem a visão bem clara que os apóstolos usavam a Septuaginta, Cristo usava a Septuaginta, Paulo usava a Septuaginta, tem 350 citações da Septuaginta e fica nesse contexto. Tem o Terceira Macabeus, não tem na Bíblia Católica. Na Septuaginta tem um Quarta Macabeus, não tem na Bíblia Católica. Na Septuaginta tem um Apócrifo de Esdras, não tem na Bíblia Católica. Na Septuaginta tem Salmos de Salomão. Apócrifos não é inspirado, não é reconhecido pela igreja. É simples, pô. São Jerônimo, ele organizou a Bíblia, traduziu a Vulgata Latina, Bíblia Oficial Católica. É simples, pô. Já sabemos que os apóstolos usavam. Para nós interessa qual Bíblia os apóstolos usavam.
Para nós é isso que importa. É só, isso aconteceu no século III ali, ó. No Concílio de Roma, ele fala que só foi ali isolada para Roma, mais para frente ele vai falar. Vamos deixar ele rolar mais um pouco. Já sabemos, né? Pela boca deles, dele mesmo, que Cristo usava a Septuaginta. Os apóstolos usavam a Septuaginta. Então, meu irmão, não tem o que fugir. Certo? Não tem na Bíblia Católica. Na Septuaginta tem o pastor de Hermas, não tem na Bíblia Católica. Na Septuaginta tem a Epístola de Barnabé, não tem na Bíblia Católica. Aí a pergunta que eu faço é: como que a Septuaginta corresponde ao cânon do Velho Testamento da Bíblia Católica, sendo que eles não colocaram todos os livros que tinham a Septuaginta? É como se formasse um catadão, assim, ó. Vou escolher 7 livros aqui, dentre todos, né? E tá tudo. Isso é para você, meu querido. São Jerônimo levou quase sua vida toda para compilar e organizar a Bíblia. Do jeito certo. Não do jeito errado como João Ferreira de Almeida. Interessante. Isso aí você não tem como provar, meu querido. Certo. É importante destacar que os 7 livros que a Igreja Católica incluiu no Antigo Testamento, né, se chama Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus. Esses são os 7 livros. Agora vamos para... Ó, pra você prestar atenção. Falou e não provou nada. Para eles, aqui, ó, tem a Bíblia Católica aqui, que é a completa. Os 46 livros do Novo Testamento e os 27 do Novo Testamento e 46 do Velho Testamento. É simples, pô. Essa versão aqui, Ave Maria, é da versão Vulgata Latina, a oficial. É simples. Paulo diz que toda a escritura é inspirada. Não tinha um cano no Novo Testamento ainda. Tinha o Velho Testamento. Graças à igreja que você tem a Bíblia. Mas vamos lá, né? Vamos ver até onde ele vai. Para a história, né? No ano de 382, salvo engano, num concílio regional de Roma. Eu digo regional porque não envolvia todas as igrejas, era só a igreja de Roma. Ou então, bispo Damaso, né, que os católicos chamam de Papa Damaso, pediu para São Jerônimo fazer uma Bíblia em latim, né, porque era a língua que eles falavam ali, né, não tinha uma Bíblia nessa língua ainda. Então nasce a famosa Vulgata Latina. E São Jerônimo ficou encarregado de traduzir a Bíblia. Quando chegou nesses 7 livros aqui que a católica incluiu, São Jerônimo foi contra algum desses 7 livros, né? Tem até uma citação que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ele diz o seguinte: Sabedoria, Eclesiástico, Judite, Tobias e o Pastor, né, de Hermas não são canônicos. Mesmo Velho Testamento, mesma coisa dos protestantes. Simples, pô. Sim, São Jerônimo, ele discordava, mas no final de sua vida, eu estou fazendo estudo sobre isso também, ele diz que toda a escritura é inspirada sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vi o debate lá do doutor Banzoli e o Diácono. Diácono mostrou para ele que no final de sua vida, São Jerônimo fala que toda a escritura, toda, é inspirada sim. Achei aqui, ó. Os protestantes não aceitam que São Jerônimo mudou sua visão a respeito dos canos do deuterocanônico. Mudou sim seu pensamento. Primeiro momento ele vai citar apenas como não canônico, não inspirado, apócrifos. Depois ele começa a mudar. Ele começa a citar alguns como escritura. Mantém seu pensamento sobre alguns ou outros no fim de sua vida. Ele passa a citar todos como escritura. É simples. O cursilho ali
a sede é Roma, meu querido. Então, se a sede ali, vale para todas as comunidades. Olha só, aqui ó. Isso aconteceu ali no Concílio de Roma 382, Papa São Damas I, né? Ó, muito mais antes do Concílio de Trento. E nesses concílios já fecha quais são os livros da Bíblia, incluindo também os 7 livros deuterocanônicos, desde todos sempre. A igreja não segue o cano judaico, a igreja segue a tradição dos apóstolos. Para nós não importa se os judeus usavam a Tanakh, o importante saber se os apóstolos usavam a Septuaginta. Olha só que interessante. São Jerônimo, ele mudou a sua opinião sobre essa adulteração do doutor aí, essa invenção do doutor aí, ele quer colocar, empurrar a goela abaixo. Olha só. Eu tenho aqui a tabelinha dele que eu fiz, ó. Manual, né? Ó, ano 374. Antioquia, Espítula 7. Ó, ano 374, local Antioquia, obra Espítula 7, como citou os deuterocanônicos, sem definição. 375, deserto, Espítola 14, sem definição. 384, Roma, carta 2, 22 e 31, escritura. 389, Belém, comentário a Eclesiastes, Atas, Efésios, escritura. 391, e por aí vai, pô, tem uma série aqui, ó. No finalzinho, aqui, ó, em 419, Belém, comentário a Jeremias, escritura. 417, Belém, contra os pelagianos, escrituras. 414, Belém, comentário sobre Ezequias, escritura. São Jerônimo, ele muda a sua opinião e fala toda a escritura é inspirada, sim. E ó, no ano 405, o bispo de Toulouse manda para o Papa Inocêncio I uma pergunta de quais eram os livros, para ele ter certeza. O Papa manda uma carta para ele dizendo quais livros devem ser acolhidos no cano. Vem exposto em breve. Apêndice são essas coisas que ter o pedido desejou fosse indicadas e segue como a referência dos 72 livros, exatamente como havia colocado no Concílio de Roma. No ano 407, o bispo de Valência, na Espanha, diz o seguinte: se alguém crê que algumas escrituras foram daquelas que fora católica, Cole deve ter autoridade ou as veneram, seja anatema. Olha só. A única Bíblia oficial. Na bula Catate Dominus de 1402, a igreja afirma categoricamente que Deus é o autor do Antigo e do Novo Testamento. Por isso, venera todos os livros, incluindo todas suas partes. Olha só, pô. Dá uma resumida aqui, é muito estudo, pô. Eu já fiz esse. E o cara quer defender isso aqui, ó. Martinho Lutero. Lutero teve a coragem, depois de toda essa referência, tal, etc., aí vem o Lutero. Certo? E esses seguidores. Lutero teve a coragem de alterar um trecho da Sagrada Escritura. Ele mesmo assume isso na carta de São Paulo aos Romanos. Ele acrescenta uma palavra em alemão, ó. Significa somente para poder justificar sola fide. Romanos 3,28, ó. Olha só. Aí tá certo, né, doutor? Já começou errado os seus fundamentos.
Essa palavra não existe no original. Ele acrescentou simplesmente porque ele acreditava que isso era a intenção de São Paulo. Ele acreditava. Lutero escreve uma carta aberta sobre a tradução da Bíblia. Ele fala isso primeiramente porque eu, no 3º capítulo da Epístola aos Romanos, versículo 28, traduzi a palavra de Paulo como sustentamos que os homens é justificados somente pela fé, sem as obras da lei. Por isso que ele queria excluir a carta de São Tiago. Fé sem obra, fé morta. Então tem que ter obra, não somente a fé. Além disso, os papistas se enfureceram extremamente. Claro, pô, adulterando a escritura. Olha que o cara quer defender esse doutorzinho aí. Porque o texto de São Paulo não conta a palavra sola, somente. E não se poderia suportar um tal acréscimo de minha parte. Minha parte, a palavra de Deus, etc. Lutero, 1530. Adiante dessas distorções de Lutero, o Papa convocou um concílio de Trento para ajudar a colocar a ordem na casa. O concílio de Trento, ele tinha uma função. Até o protestantismo não existia outra igreja cristã, se não fosse a católica. No Ocidente, certo? Todo lugar ouvia falar de Jesus, era a igreja católica. Pela igreja católica, certo? Vou encerrar aqui porque é muita coisa, pô. E o cara quer defender isso. E aí vamos aqui finalizar, que eu não vou esticar esse vídeo dele, não vou perder meu tempo, né? É simples, ó. 2 Tessalonicenses, como eu já disse a resposta no primeiro vídeo, vou repetir de novo, ó. Por quê, ó? No 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito. Capacidade para toda boa obra. Não está aqui, ó. Toda a escritura é, exceto os 7 livros, que não são inspirados por Deus. Não, meu. Paulo está falando toda a escritura. Toda. Por quê? Efésios 3:10, ó. Quem compilou, quem organizou a Bíblia? Teve um cursilho onde? Roma, a igreja. Efésios 3. Assim de hora em diante, as denominações potestades celestes podem conhecer pela igreja, a fim de universidade da sabedoria divina. Olha só. Porque Atos 18, 19, sobre o tipo de firme igreja. O que você ligar, será ligado. O que desligar, será ligado. O Papa Damos, ele é o chaveiro, ele tem a autoridade de ligar. Ligou aqui, será ligado lá. Tanto para finalizar aqui, ó. Que o Concílio de Trento não está definindo o cano. Ele está reforçando o cano que definiu o cano. Foi outro concílio. Concílio de Roma 382, certo? O que acontece no concílio definiu foi a edição da Bíblia, que é a Vulgata Latina. Olha só que interessante. O que a igreja está defendendo a tradição e não a quantidade, as ordens dos livros, mas sim a edição dela. Isso acontece exatamente no parágrafo seguinte. Citações dos cano. Olha só. O mesmo sacrosanto sínodo, considerando que não será de pouca utilidade para a Igreja de Deus saber claramente entre todas as edições latinas em circulação qual é a edição autêntica dos livros sagrados. Estabelece e declara que antiga edição, Vulgata, aprovada pela Igreja já de uso secular, deve ser tida como autêntica nas lições públicas, nas disputas, nas lições públicas, nas disputas, nas pregações, explicações que ninguém por nenhuma razão pode ter a audácia ou a presunção de rejeitá-la.
DH 1506. Olha só, o que a igreja está definindo aqui, todas as edições, a Vulgata Latina e a oficial, oficial, nós, católicos, temos várias Bíblias. Como a Jerusalém, como a Ave Maria, como a Pastoral, a CNBB, etc, etc, etc. Aqui, ó. Ave Maria, edição Jerusalém, edição CNBB, a mais oficial, mas a oficial continua sendo a Vulgata Latina. A oficial. Olha só que interessante, pô. É simples, pô. Tá refutando quem, ô João Oliveira? Tá refutando você mesmo, pô. Dá para entender na sua boca que Cristo usava a Septuaginta, São Paulo usava a Septuaginta, evangelista São Marcos usava a Septuaginta. Os apóstolos usavam então, meu irmão. Nós seguimos o que os apóstolos seguiram. Ponto final, acabou a discussão. E São Jerônimo aqui, ó, tem a tabelinha aqui, ó. E o debate lá de Lucas Banzotti e o diácono João Victor já mostrou, pô. Olha só. Não vou nem citar aqui, porque vai demorar muito tempo, já tem 21 minutos já. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É a resposta, pô. Simples. Simples e humilde. Salve Maria sobre a sua vida.